Eu vou contar para vocês agora uma história de decadência política, de podridão da alma. De uma pessoa que está gastando mundos e fundos, usando todo o seu poder de articulação e todo o seu mandato para conseguir fazer com que Alexandre de Moraes me coloque preso. Porque essa pessoa sabe que se eu continuar como candidato, se eu continuar falando, ele vai perder o mandato de senador. Essa pessoa que eu vou te mostrar se tornou o meu maior inimigo hoje no mundo político. E pior, não é petista. Ou talvez é um petista, mas um petista disfarçado. Eu te apresento o senador por Goiás. Se você não é de Goiás, eu te garanto que você nunca ouviu, nem sabe falar quem é esse cidadão, porque ele é apagado. Mas o nome dele é senador Wanderlan Cardoso. Wanderlan Cardoso é uma figura da política de Goiás que cresceu com a direita. Eu votei nele. Cresceu pelo voto das igrejas, dos evangélicos, algo que eu nunca vou entender, como que uma igreja apoia um cara que assim que chega lá começa a votar com Lula. É um cara que se dizia amigo do Bolsonaro, conseguiu o apoio dos bolsonaristas. Parece que o Bolsonaro já sabia que o cara não prestava, né? Olha o jeito que ele tá olhando para ele aqui. Parece que o Bolsonaro já sabia. É um cara que fez de tudo para se aproximar do Bolsonaro, da direita, né? Se dizia bolsonarista, ia para as manifestações com a camiseta verde e amarelo, só que agora, desesperado, se tornou um grande amigo e o parceiro do Alexandre de Moraes. Wanderlan Cardoso entrou com um processo contra mim porque eu chamei ele de vagabundo. Quando que eu chamei ele de vagabundo? No dia 1º de fevereiro de 2023, quando Wanderlan traiu a população de Goiás votando pela continuidade do Rodrigo Pacheco. Quando nós havíamos dito, e ele sabia que se o Rodrigo Pacheco continuasse como presidente do Senado, o Alexandre de Moraes ia continuar prendendo, principalmente eleitores do Wanderlan, prendendo pessoas inocentes, censurando a direita, perseguindo o Bolsonaro e sua família, destruindo a direita no Brasil. Bom, naquele dia, Wanderlan Cardoso não votou para o Rodrigo Pacheco, ele votou para a continuidade do Alexandre de Moraes. Pegou muito mal para ele a repercussão aqui em Goiás. Ele entrou em um nível de decadência terrível. De senador, ele foi candidato a Goiânia, ficando em último lugar. O pior resultado que um senador já teve aqui no estado de Goiás. Não só isso. Veio com um processo para me prender. Exatamente. De acordo com Wanderlan Cardoso, o simples fato de eu ter o chamado de vagabundo, eu estava tentando, escute isso aqui, abolir o Estado Democrático de Direito por meios violentos. Não, isso não é brincadeira. Para o Wanderlan, ele é o Estado Democrático de Direito. E parece muito com alguém aí que a gente conhece, né? E quando eu chamei ele de vagabundo, por ter me traído e traído a população de Goiás, ele disse que eu estava tentando dar um golpe de Estado. O objetivo era que o Alexandre de Moraes me prendesse, me caçasse, me colocasse preso durante um ano. Nós usamos, então, a prerrogativa da Câmara dos Deputados. Qual que é essa prerrogativa? De sustar qualquer ação penal. Todos os deputados, todo mundo viu que isso seria usado por Wanderlan para me prender e que era um tremendo absurdo. Tanto é que aqui eu falo para vocês, um absurdo tão grande que até mesmo o partido do Wanderlan votou contra ele. Até mesmo o único deputado federal do PSD em Goiás, porque ele é do PSD, em Goiás, o único, votou contra ele e me ajudou a conseguir mais votos, que foi o Ismael Alexandrino. Wanderlan, então, ficou completamente abandonado. O partido abriu mão, não quer andar com ele, ninguém quer filiar ao partido. As pessoas que filiaram, como Gustavo Mendanha, que é um grande nome em Goiás, já está pensando em pular fora. E qual é a única coisa que sobrou para o Wanderlan fazer? Me prender. Por que eu estou falando isso? Senador chamado de vagabundo por Geyer faz pedido a Moraes. É isso mesmo. Wanderlan colocou o rabinho entre as pernas e foi lá implorar para o Alexandre de Moraes não aceitar a sustação do processo. Ele, o advogado dele, que é o advogado mais petista aqui de Goiás, foi lá implorar para o Alexandre de Moraes, por favor, prenda o Gustavo Geyer, porque se você não prender o Gustavo Geyer, eu não vou poder ser reeleito. Então eu quero falar com Goiás. Aconteça o que acontecer comigo. Sinceramente, como eu brigo muito e falo muito, meu futuro é incerto, a minha liberdade não é garantida, mas nem por isso eu vou deixar de falar. Eu só peço uma coisa para o povo de Goiás. Não podemos mais ter vergonha, passar a vergonha de ser defendido, de ser representado por uma pessoa que usa um ditador para prender um adversário político. Wanderlan, vamos para um debate. Você não gosta? Uma vez você aceitou, né, quando você era candidato para a prefeitura. Vamos nós dois para um debate numa rádio, vamos conversar, vamos deixar o povo de Goiás entender o que você fez. Você está usando Alexandre de Moraes, de novo, para prender um adversário político, porque você sabe que você não tem chance.
seu candidato. É muito triste, cara. Eu jamais, ninguém da direita de verdade, cristão, jamais ia pedir a prisão de uma outra pessoa para conseguir um cargo político. Isto só mostra que realmente, lá atrás, quando você fez campanha para Dilma, quando você fez campanha para o Lula, quando você usava PT, broche do PT na sua camisa, realmente, aquele era o verdadeiro Vanderlan. E não essa pessoa que se fingia ser de direita para conseguir o voto dos evangélicos. Isso aqui é um completo e absoluto escárnio mesmo, né? O Brasil virou uma várzea. Como vocês viram, operação no Rio de Janeiro, a população celebrou, principalmente aqueles que são afetados diariamente por conta desses terroristas, né? Dessas facções criminosas, bateram palmas e deram um grito de socorro. Finalmente alguma ação contra facções criminosas aconteceu. E aí, imediatamente, Alexandre de Moraes pega a DPF, aquela DPF que fala sobre as restrições das operações militares e policiais em áreas dominadas pelo tráfico, a DPF que protegeu o narcotráfico no Brasil, e ele basicamente ameaça o governador do Rio de Janeiro, coloca 18 imposições, quer saber congelamento total de provas, quer saber o que foi feito, câmera, e decidiu ir até o Rio de Janeiro para participar de uma reunião onde ele intimou o governador, o prefeito, o secretário de segurança, para ele entender o que está acontecendo. É tipo assim, Alexandre de Moraes é o presidente, é o governador de todos os estados, é o prefeito de todas as cidades e é o ditador do Brasil. Isso por si só já é um escárnio. Mas aí ele vai para o Rio de Janeiro para poder resolver a situação, e ele censura a imprensa para falar sobre o conteúdo do que foi debatido na reunião. Esse trecho que saiu agora, cara, é assim, todos os limites foram esquecidos ou ultrapassados para esse cidadão. Todos. Tino, burburinho aqui agora, depois que a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, então, anunciou que, de fato, não vai ter nenhuma coletiva de imprensa. Segundo eles relataram para a gente, o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu, então, qualquer aviso à imprensa ou qualquer comunicação dos próprios secretários aqui da cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro com a imprensa, que essa reunião está a portas fechadas, a gente já sabia, mas eles atualizaram também o teor da restrição também. Foi extremamente restrita essa reunião. Nem assessores de comunicação, por exemplo, do governador, do Cláudio Castro, que costumam participar dessas reuniões, puderam entrar. Cara, nenhum assessor de comunicação do governador pôde entrar na reunião. Alexandre de Moraes vai fazer uma reunião ali com 5, 6 pessoas e o que for falado ali dentro, ninguém vai poder saber. Não, o princípio principal assim, de uma democracia é a transparência. Primeiro que o Alexandre de Moraes nem sequer deveria estar lá. Isso não é da alçada da Suprema Corte decidir sobre operações policiais contra o narcotráfico. Cara, tá tudo errado. Delegados da Polícia Civil também ficaram de fora. Meu Deus, cara, os delegados da Polícia Civil estão de fora. Que vieram até aqui os delegados da DRE, que encabeçou inclusive a mega operação da semana passada, delegado da CORE, também o comandante do BOP também estão aqui. Cara, nem o comandante do BOP, nem o comandante das tropas que fizeram a operação puderam participar. Mas não puderam entrar, ficaram do lado de fora, só entraram mesmo, então, o governador, além do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também os secretários, o secretário de Segurança Pública, da Polícia Civil e da PM, e mais uma pessoa também, que é o Procurador-Geral do Estado, o Renan Miguel Saad. Então, essa reunião está extremamente restrita, portas fechadas, e ao que tudo indica aqui, a gente vai saber muito pouco do que saiu, e qual foi o teor também dessa reunião, o que eles conversaram ali entre governo do Estado e ministro do STF. A operação mais exitosa que já teve contra o crime organizado, Alexandre de Moraes vai lá, basicamente cria condições para que nenhum outro governador repita essas operações, manda pegar todas as provas e vai lá no Rio de Janeiro e determina que o governador tem que sentar com ele. Cara, como que o Brasil se deixou chegar nesse ponto? 41 senadores já assinaram o pedido de impeachment dele e o trem não avança, a situação não avança. A única solução, cara, é fazer maioria no Senado em 2026. Ano que vem. A gente tem que chegar em 2027 com maioria esmagadora para a gente poder voltar a viver num país normal. Como que uma pessoa detém todo o poder da nação? É impressionante. E tudo que eles perdem no Congresso, vai lá alguém pedir para o Moraes e ele na canetada derruba tudo. Cara do céu, como que a gente chegou nisso? A imprensa foi censurada. A imprensa achou que ficaria só na direita. Escuta, censura nunca sacia o apetite.
A imprensa achou que ficaria só na direita, só com comunicadores, agora está sendo a imprensa censurada. Bolsonaro não pode dar entrevista, Felipe Martins não pode dar entrevista, mas se prender hoje o chefe do PCC, ele faz uma coletiva de imprensa. E a rede social desse pessoal do narcotráfico está tudo funcionando perfeitamente, mas a do Bolsonaro, do Felipe Martins e do Daniel Silveira não.